Um bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, nós estamos juntos mais uma vez, agora continuando os nossos estudos de toda a legislação específica para o concurso do Ministério Público da União, edital iminente aí para este ano, para esse segundo semestre de 2018. E, conforme vocês já sabem, nós estamos estudando toda a parte específica, toda a legislação específica cabível para o edital, não é? Nós já estamos nos estudos dos artigos 43 ao 48 da Lei Complementar 75 de 93. Então, essa lei complementar extremamente importante para o seu edital. Quero dizer a todos também que no meu site eleitoralcombruno.com.br nós temos um curso de 140 questões comentadas e inéditas, material em PDF, mais vídeo a respeito dessa legislação específica. Então, nesse curso, nós contemplamos a parte do Ministério Público na Constituição Federal, a Lei Complementar 75 de 93 e o estudo também sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Serão 7 aulas, cada aula com 20 questões comentadas, totalizando, portanto, 140 questões. Vamos então agora partir para os artigos 43 ao 48. O artigo número 43 traz para a gente agora quais são os órgãos do Ministério Público Federal. Então, nós temos uma ramificação do Ministério Público da União, trazendo então o Ministério Público Federal como uma dessas ramificações. Então, nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, e dentro do Ministério Público da União, nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Então, vamos aqui estudar quais são os órgãos do Ministério Público Federal. O primeiro deles é o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, nós vamos observar que é o chefe desse Ministério Público Federal, é um dos seus órgãos. O Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, não confunda com o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, é diferente de Conselho Nacional do Ministério Público. Esse aqui é o Conselho Superior do Ministério Público Federal, certo? Temos as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, a Corregedoria do Ministério Público Federal, os subprocuradores gerais da República, os procuradores regionais da República e os procuradores da República. Então, veja que são 8 órgãos dentro do Ministério Público Federal. O que eu gostaria que vocês marcassem com mais atenção é a respeito do PGR, que é o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e também a Corregedoria do Ministério Público Federal, que são temas mais cobrados em prova, ok? O parágrafo único, ele prevê o seguinte: as câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar de forma isolada ou reunida, integrando um conselho institucional, conforme dispuser o seu regimento. Então, lembra que nós falamos de um dos órgãos do Ministério Público Federal, que são as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público? Essas câmaras de coordenação e revisão, elas poderão funcionar de forma isolada ou reunida, ok? O artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional e Procurador da República. Então, essas são as carreiras do Ministério Público Federal: Subprocurador-Geral, Procurador Regional da República e Procurador da República. Aí o parágrafo único nos informa qual que é o cargo inicial. O cargo inicial é o de Procurador da República e, no último nível, Subprocurador-Geral da República. Então, vamos pensar numa escadinha. Então, aqui nós temos a escadinha do Ministério Público Federal, certo? Aqui nós temos, então, na base, o Procurador da República. Nós temos na intermediária, já que não foi citado, sobrou claro, o Procurador Regional da República. E, por fim,
O último nível de carreira do MPF é o Subprocurador-Geral da República. Anote esse esqueminha para vocês aí, tudo bem? 45. Isso nós já citamos, que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público Federal. Tá? Então, Procurador-Geral da República é o chefe. Então, quando falávamos aqui dos órgãos, faça uma setinha e escrevam chefe do Ministério Público Federal, tá bom? 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Então, vocês vão observar que nos processos que vão passar pelo STF, é importante que tenha a presença, que tenha a manifestação prévia do Ministério Público. E quem manifesta é o Procurador-Geral da República, que hoje nós temos a Raquel Dodge, não é? Como chefe, portanto, do Ministério Público Federal. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o STF. Então, qual que é a responsabilidade do PGR propor ao STF? 1. Ação direta de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar, então, responsabilidade de propor a DI, de representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. Lá na Constituição tem um capítulo específico para isso, artigo 34, inciso 7, trata dessa possível manifestação, proposição de representação para intervenção federal, proposta então pelo chefe do Ministério Público Federal. Ações cíveis e penais cabíveis. E 47. O PGR designará os subprocuradores-gerais da República, que exercerão por delegação suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF. Lembra que o último nível de carreira no MPF é o subprocurador? Muito bem. Então, cabe ao PGR designar os subprocuradores-gerais da República para exercer funções junto aos órgãos jurisdicionais do STF. Parágrafo 1º. As funções do MPF junto aos Tribunais Superiores da União. Quais são os Tribunais Superiores da União? TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, TST, temos o STM, temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Então, nós teremos membros do MPF junto aos Tribunais Superiores da União. Quem estará junto, portanto, somente aquele que for titular de cargo de Subprocurador-Geral da República. Tudo bem? Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento de subprocurador-geral, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado um procurador regional da República para substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Lembra que a carreira intermediária é o de Procurador Regional da República? Então, se houver um afastamento de um subprocurador por mais de 30 dias, pode ser convocado a carreira intermediária, que é o Procurador Regional, mas é importante que haja voto da maioria do Conselho Superior do MPF, tá bom? Parágrafo 3º. Esse Procurador Regional da República convocado receberá a diferença do vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral, inclusive de áreas de transporte. Então, para complementar essa função que ele vai exercer, temporária, receberá, portanto, essa diferença de vencimento. 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República, como chefe do MPF, propor perante o STJ 1. Representação para intervenção federal nos Estados e Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. 2. Ação penal nos casos previstos no artigo 105.1, a linha A. Vamos ao 105? Olha só que prevê o artigo 105.1, a linha A.
Compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e Distrito Federal e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, membros dos tribunais de contas dos estados e Distrito Federal, TRFs, TREs e do Trabalho, membros do Conselho ou Tribunais de Contas dos municípios e dos Ministérios Públicos da União que oficiarem perante tribunais. Então, na ação penal, nos casos previstos no artigo 105.1, a linha A, também cabe ao Procurador-Geral da República propor perante STJ. Parágrafo único. A competência prevista nesse artigo 48 poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Ok? Então, o mais importante desse bloco de estudos dos artigos 43 ao 48 é saber quais são os órgãos que compõem o MPF, saber como que se dá a carreira desses cargos do Ministério Público Federal, previsto no artigo 44, e confesso para vocês que também é muito importante o artigo 46, né, que traz para a gente aí as possibilidades de propostas do PGR perante o STF. Tá bom, pessoal? Assim a gente fecha o artigo 48, voltaremos agora com mais frequência por conta da iminência do edital, estudar mais artigos da Lei Complementar 75 de 93. Aproveitando a oportunidade, passe no site e adquira já o curso de 140 questões comentadas inéditas da legislação específica do Ministério Público da União. Bons estudos e até mais!